Nas religiões ocultistas orientais, meditar significa esvaziar a mente. Mas a meditação bíblica é o oposto, é encher a mente com a verdade de Deus. Alguns cristãos não gostam da ideia da meditação porque eles só a viram ser demonstrada de uma forma corrompida por meio de religiões diabólicas. Mas se você já se preocupou com alguma coisa, você já sabe como meditar. Toda pessoa, santa ou pecadora, medita todos os dias. A questão é, em que você está meditando? Digamos que você tenha um problema financeiro. Uma pessoa que tem uma mente renovada tem alegria mesmo nessa circunstância, porque a alegria não é fruto do que se vê, mas do que Deus diz. Deus não é mentiroso e ele cumprirá a sua palavra. Há anos você desobedeceu ao Senhor financeiramente, e agora você vai colher o que plantou. Pode parecer um bom argumento, mas ele pode fazer você passar da sua meditação da palavra de Deus para a preocupação. Logo aquela pequenina voz cresce tanto que é como um megafone em seus ouvidos. Você se esquece de que Deus disse que ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia nele. Isaías 26 versículo 3. Perfeita paz significa saúde divina, prosperidade, bem-estar, mente ajustada ou equilibrada. Uma mente firme significa uma mente reforçada, acomodada em uma posição imutável. Mas quando damos ouvidos à preocupação, nós nos tornamos instáveis. Por que a preocupação grita tão alto para ter a nossa atenção? Porque se olharmos para ela por tempo suficiente, ela ganhará a nossa confiança. Logo começaremos a orar por medo, e finalmente deixaremos de orar e começaremos a procurar por compaixão. Confiamos naquela outra voz, e ela ganhou a afeição do nosso coração. Precisamos firmar a nossa mente nas coisas espirituais, porque quando enchemos a nossa mente com o que está acontecendo no natural, restringimos a nossa eficácia. Podemos nos levantar de vez em quando e marcar um ponto de vitória com o dom da fé, mas não teremos a influência contínua da transformação do reino fluindo através de nós. Qual é a solução? Meditar na palavra e dar a nós mesmos todas as oportunidades de lembrar o que é verdade. A Bíblia fala claramente de como fazer isso. Veja como. Escreva. Abacuque 2 versículo 2 diz: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. As pessoas precisam de motivação para correr. Essa é a principal razão pela qual eu viajo e prego e escrevo tanto quanto posso. Quero dar às outras pessoas o combustível que elas precisam para se levantar e prosseguir. Quero que elas tenham todas as revelações que eu tenho, assim como eu me alimento das revelações dadas a mim por outros. Para participar da obra ativa e tremenda do reino, não podemos ir casualmente remando nosso barco rio abaixo. Temos de correr. É por isso que faço como Abacuque advertiu e escrevo as ideias de Deus sobre a minha vida toda vez que elas são reveladas a mim. Destaco e sublinho a minha Bíblia de todas as maneiras. Anoto profecias que recebi em cartões e no meu computador, e os carrego comigo para toda parte. Coloco bilhetes adesivos no painel do meu carro. Coloco-os em toda parte na igreja, às vezes, para que quando eu estou andando e orando eu possa ver bilhetes em toda parte, lembrando-me do que Deus está dizendo. Mantenho um diário para os meus filhos e netos, para que eles possam ver o que Deus fez ao longo da minha vida. Temos até um membro da equipe de nossa igreja cuja função é registrar os milagres que acontecem na igreja, por intermédio dela e com as nossas equipes ministeriais. Quero que as pessoas conheçam as grandes e poderosas obras do Senhor muito depois que tivermos partido, para que elas possam correr com a visão ainda mais longe. Reveja. É claro que um registro escrito só é útil quando você o revê. Re significa voltar, e ver significa ver, é claro. Volte às promessas de Deus até que você possa ver. Às vezes, preciso revisitar essas palavras proféticas que foram ditas sobre mim, então volto à pilha de cartões e leio aqueles de que preciso. Elas são fatos da minha vida, porque Deus as proferiu. Isso não é simplesmente pensamento positivo ou usar a minha imaginação para me enganar e acreditar em alguma realidade alternativa. É meditar no que Deus disse até que eu possa vê-lo e correr com isso. Outras vezes, sento-me com as pessoas e digo: lembre-me do que aconteceu em tal e tal cidade quando ministramos ali. Conte-me a história outra vez. A pessoa dirá: puxa, aquele sujeito que não tinha articulação do quadril se levantou e andou. Você se lembra?
Essas conversas me lembram de coisas que eu havia esquecido e restabelecem as pedras angulares da minha vida mental. Forço as minhas ideias a se tornarem as ideias do reino. O testemunho do que o Senhor fez nos ajuda a lembrar quem Deus é, como é a sua aliança e quem Ele pretende ser em nossas vidas. Cada testemunho da sua obra na vida de alguém é uma profecia para aqueles que têm ouvidos para ouvir. É uma promessa de que Ele fará o mesmo por nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ver Atos 10 versículo 34, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ver Hebreus 13 versículo 8. Mas o testemunho deve ser ouvido, falado, escrito e revisto.